Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Chegando para falar de terceira rodada do Campeonato Sergipano, que ainda está rolando, né? Esse vídeo está indo ao ar na quinta-feira, dia 22 de janeiro, onde ainda teremos o confronto entre Desportivo Aracaju e Dourense. Mas nesse vídeo eu quero focar em um jogo específico, né? O Clássico da Paz, Itabaiana e Sergipe no Mendonção, com vitória colorada. O Sergipe derrubou o único 100% do campeonato até então e conquistou a sua primeira vitória em 2026. Óbvio que a rodada também tem outros pontos importantes, né? A vitória do América em propriar sobre o Atlético Gloriense, o América crescendo na competição e o Gloriense demitindo o treinador por conta de mais uma derrota. O empate insosso num jogo fraquíssimo entre Confiança e Falcon, que gerou discurso de 9 minutos do Luizinho na coletiva, vai essa torcida, óbvio que são pontos importantes. A vitória do Lagarto, que voltou a vencer com um treinador interino contra um Guarani que não fez um jogo ruim. Mas nesse jogo eu quero focar especificamente em Itabaiana e Sergipe, na vitória colorada. Eu estive na cobertura, né, fiz o tempo real para ge.globo.se desse jogo, acompanhei atentamente a partida e queria trazer uma análise mais ampla, trazer alguns pontos que são importantíssimos das duas equipes. Antes disso, eu peço como sempre para você que está nos acompanhando, que se inscreva no canal, se você está conhecendo o conteúdo e chegando agora. Se você, independente de já conhecer o canal ou não, deixa o like, deixa o seu comentário. É sempre bom saber o que vocês acham aqui dos nossos conteúdos. E seguimos em frente, trazendo análises sempre sobre o futebol sergipano. Muito bem, então, nesta quarta-feira, dia 21 de janeiro, teve Clássico da Paz no Mendonção, com a vitória do Sergipe, que não chegava com favoritismo para esse jogo, né? Nas duas primeiras rodadas, o Itabaiana saiu com 100% de aproveitamento, era líder da competição, continua, né, por conta do empate do Confiança. E o Sergipe teve 2 empates nos 2 primeiros jogos, a partida contra o Guarani decepcionou muito o torcedor na Arena Batistão, então era um Itabaiana que chegava no alto astral contra um Sergipe que chegava precisando vencer para não deixar uma crise se formar, mais uma no João Hora. E o Sergipe saiu com a vitória, venceu por 1-0 o gol do Matheus Neres aos 37 minutos do primeiro tempo. E eu acho que mais importante do que destacar o resultado, porque o resultado ele é absolutamente fundamental, é destacar a entrega do Sergipe. A forma como o Sergipe foi competitivo. Esse para mim foi o ponto principal do jogo colorado. Não foi um Sergipe brilhante tecnicamente, foi um Sergipe ainda com muitas questões a resolver. Vamos lembrar, né, que com menos de 1 minuto de jogo, o Carioca, o zagueiro Carioca, dá uma pichotada na frente da área, o Leilson tem uma chance cara a cara e o goleiro Felipe Gonçalves defende. Se aquela bola entra, com 1 minuto 1-0 Itabaiana, a gente podia estar falando aqui de um Sergipe destroçado. Né? Óbvio, defensivamente tem suas questões, ainda precisa de reforços ali para poder elevar esse nível do elenco, mas foi um Sergipe que mostrou ao torcedor que pode competir nos ambientes mais complicados. Foi pegar o Itabaiana, time de Série C, no Mendonção, vindo num momento difícil e fez uma boa partida. O Sergipe foi melhor que o Itabaiana, o Sergipe mereceu vencer o Itabaiana. Não foi um jogo de grandes oportunidades de gol, foi um jogo muito travado, é um clássico, né? Às vezes o clássico costuma ser assim, é um jogo, principalmente no primeiro tempo, muito truncado, muito faltoso. O árbitro, né, o Fábio Augusto, teve trabalho para controlar os ânimos na primeira etapa. E o Sergipe veio com uma mudança em relação às últimas partidas, que parece pequena, mas acabou sendo muito eficiente. Se você comparar o Sergipe do jogo contra o Guarani para o Sergipe do jogo contra o Itabaiana, além da mudança que já era esperada do Felipe Gonçalves, o goleiro, né, que ele tinha sido expulso na primeira rodada e não jogou contra o Guarani e voltou agora, a única mudança realmente ali tática por opção do William de Matia foi colocar o Zé Arthur no comando do ataque. O Sergipe entrou com Felipe Gonçalves, Rafael Luiz, Carioca, Massaia e Wilker, Matheus Neres, PH e Juliano Fabro, Lucas Mineiro, Andrei e no lugar do Marlon, que é um centroavantão, né, aquele centroavante, aquele 9 clássico, né, ele escala o Zé Arthur, que é um jogador mais móvel. O Zé Arthur, inclusive, tinha jogado na primeira partida contra o América. E sem esse centroavante mais fixo, né, inclusive o próprio De Matia falou depois do jogo contra o Guarani que a posição de 9 era uma posição a se atacar no mercado porque o Marlon era a única opção. Ele põe o Zé Arthur, que é um jogador de mais mobilidade. E isso fez muita diferença. Porque por mais que não tivesse a presença de área necessária em muitos momentos no primeiro tempo,
o Sergipe conseguiu ter um time mais dinâmico na marcação, um time que conseguiu pressionar mais a saída de bola do Itabaiana. O Gustavo Fagundes, zagueiro do Itabaiana, errou diversos recuos no primeiro tempo. E óbvio que isso diz respeito ao jogador que errou, mas também ao time que está o enfrentando, né? Que conseguiu subir e pressionar a marcação a ponto de forçar alguns desses erros, né? Foi um time que se portou muito bem defensivamente com suas duas linhas de marcação, tendo esse trio mais móvel na frente. Eram jogadores que voltavam bastante na fase sem bola, na fase defensiva do Sergipe. E com isso o Sergipe conseguiu anular as principais características do Itabaiana. Além disso, a entrega, né? Um time que correu o tempo inteiro, um time que se dedicou o tempo inteiro, um time que pareceu, e eu acho que isso é um ponto também interessante de destacar, muito bem preparado fisicamente, um time que aguentou a pressão e suportou até o final, né? Você não viu o Sergipe cair de nível defensivamente no segundo tempo por falta de perna. Foi um time que conseguiu manter esse ímpeto defensivo, conseguiu manter esse fôlego defensivo, como eu falei, com suas questões, não foi perfeito, a dupla de zaga teve as suas imprecisões sim, mas fato é, de novo a lateral esquerda sofrendo, né? A lateral esquerda de novo sofrendo na marcação, o lado direito do Itabaiana foi muito agudo, principalmente com as subidas ali de Isaac e de Leilson, mas fato é que o Sergipe conseguiu limitar as principais características do Itabaiana e se portar bem. E aí, aos poucos no jogo, ele foi se assentando, foi começando a ter um pouco mais a bola no ataque, tentando apelar para contra-ataques e chutes de longe, e foi um chute de longe que saiu o gol, um golaço do Matheus Neres, né? Porque depois de um bate-rebate ali, ele dá um drible curto, estilo futsal, né? E finaliza de longe no canto esquerdo do Léo, um belíssimo gol do capitão do Sergipe, que para mim foi o melhor em campo. E não apenas pelo gol, pela partida que ele fez, pela entrega que teve durante todos os 90 minutos. Na reta final do jogo, ele estava puxando o contra-ataque, assim, segurando bola no campo de ataque para ganhar tempo. Ou seja, ele correu bastante o jogo inteiro, para mim foi um destaque bem positivo da equipe colorada. E um Sergipe que dá essa resposta positiva, como eu falei. Ainda precisa evoluir taticamente, ainda precisa de mais nomes no elenco, não foi um jogo perfeito, mas foi um jogo suficiente que o Sergipe precisava para ter paz. Para poder chegar no jogo contra o Falcon, no sábado, no Batistão, mais de bem com a torcida, mais tranquilo, para poder fazer um jogo melhor, construir um resultado e, quem sabe, engrenar. Claro que as coisas elas acontecem e mudam muito rápido. Então, se o Sergipe, por exemplo, perde do Falcon no Batistão, aí a gente vai voltar a falar aqui de diversos problemas e questões, o clima vai ficar pesado de novo. Mas fato é que o Sergipe conseguiu paz para poder seguir pelo menos por alguns dias até o próximo jogo, desenvolver o trabalho com um pouco mais de tranquilidade. E eu tenho total convicção de que o William De Matia, treinador do Sergipe, sabe de tudo isso. Porque depois do jogo, o que ele mais destacou no pós-jogo foi justamente isso. A concentração, a dedicação, a entrega, como o elenco correu, como o elenco brigou. Falou muito mais disso do que de questões táticas específicas, né? Ou seja, o que mostra que realmente foi a parte que se destacou do Sergipe. O Sergipe fez um jogo, não só tecnicamente, mas animicamente, muito ruim contra o Guarani. Deixou a torcida desconfiada, chateada com razão. O torcedor precisava de uma resposta para poder ter um pouco mais de segurança com esse time. E teve essa resposta. Não foi tecnicamente brilhante, mas se entregou, teve garra, buscou o tempo inteiro, se portou muito bem dentro da sua estratégia e sai recompensado com o resultado. Um resultado que muda um pouco o cenário, como eu falei, traz mais paz. Óbvio que se o tropeço vem no jogo seguinte, o cenário muda. Mas fato é que hoje o Sergipe tem um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, fruto de uma vitória merecida, porque por mais que não tenha criado tanto, foi o melhor time de forma geral no Clássico, principalmente defensivamente. Eu acho que merece sim os créditos por isso, um resultado importantíssimo para o Sergipe. Já sobre o Itabaiana, preocupante. Acho que o jogo de ontem foi preocupante porque mostrou um Itabaiana com poucas ideias. A gente falou aqui, depois da segunda rodada, né, no vídeo pós-segunda rodada, sobre a vitória do Itabaiana contra o Falcon. E eu cheguei a destacar que os primeiros 20 minutos, mais ou menos, foram de pouquíssimas chances dos dois lados, um jogo muito travado, até o momento que o Dione conseguiu começar a sair da marcação do Falcon e criar oportunidades. A partir daí o jogo foi outro e Itabaiana dominou. Ontem o Dione não conseguiu ter esse espaço. Se você pegar a escalação do Itabaiana, né, foi um time que o Roberto Fonseca colocou praticamente igual em relação aos dois primeiros jogos. A única diferença é que o Tarcísio tem jogado na lateral esquerda por conta da lesão do Manuel. E
para este jogo específico, o Luan Silva, o centroavante, que chegou para ser o camisa 9, ele não treinou completamente durante a semana, né? A transmissão até informou que foi porque ele estava acompanhando a cirurgia do filho, né? Foi uma questão pessoal. E aí o Roberto Fonseca optou por começar com o Jonathan Bastos. Fora isso, a mesma espinha dorsal das 2 primeiras rodadas. E foi um time que, quando não teve o Dione completamente presente no jogo, né, muito encaixotado na marcação de Sergipe, porque, como eu falei lá atrás, o Sergipe opta por um trio mais veloz, e isso força a saída de bola do Itabaiana, que não conseguia sair jogando como gostaria, precisou rifar muita bola para frente, isso acabou tirando um pouco o Dione do jogo. A marcação com as 2 linhas do Sergipe conseguiu encaixotar bem, não deixou espaço quando o Dione tentava sair, né, para armar essa armadilha, como fez justamente contra o Falcon. E aí o Dione não conseguiu ter tanto espaço para jogar, para trabalhar. Nisso o Itabaiana ficou completamente sem ideia. Essa foi a parte que mais me deixou negativamente impressionado, digamos assim. Foi um time que, quando não teve o seu camisa 10 no dia mais inspirado, muito bem marcado, não teve alternativas. Foi o tempo todo jogada pela direita com o Leilson e subida do Isaac, jogada pela esquerda com o Caian, subida do Tarcísio, bola na área. Ou então laterais perto da área, e aí os famosos, como a gente chama, os latereios, né? As cobranças de lateral diretamente na área. O Itabaiana fez muito disso o jogo inteiro e muita jogada de lado de campo para cruzar a bola na área. Praticamente esse foi o jogo do Itabaiana. No segundo tempo, que o Itabaiana já foi para o intervalo perdendo, precisando do resultado, eu me lembro de uma chance do Dione que foi de falta, numa bola parada ali logo no começo, que ele chuta perto do ângulo esquerdo do goleiro. Mas fora isso, foi em Itabaiana. Quem acompanhou o jogo ontem sabe do que eu tô falando. Qual foi a grande oportunidade realmente perigosa de gol que o Itabaiana criou no segundo tempo? Quando já tinha voltado do intervalo com 1-0 contra. Não teve, praticamente. Foi um time com poucas ideias, um time com pouca inspiração. E eu até pensei nisso depois do jogo contra o Falcon. Não cheguei a abordar aqui, mas depois do jogo contra o Sergipe isso fica mais claro. Que o Itabaiana, pelo menos nesse começo, parece estar realmente vivendo uma Dione dependência. Quando o Dione tá bem, o jogo flui, o time consegue construir melhor, levar perigo. Ontem o Dione não foi bem, acho que muito mais por conta da marcação bem feita do Sergipe do que necessariamente por conta dele, porque ele chamou o jogo em muitos momentos, mas ele não conseguiu ser uma força presente próximo da área, que é onde ele consegue render. Teve que recuar muito para fazer lançamentos. E aí o Itabaiana virou um show de chuveirinho. Um show de bola na área, um show de cruzamento, com pouquíssima efetividade. A defesa do Sergipe ontem se consagrou com os cruzamentos do Itabaiana. Então, eu acho que esse é o ponto principal para o Tricolor depois do clássico, né? Ver formas de fazer com que esse time consiga fluir melhor nos momentos em que o seu camisa 10 não tá bem. Falta alguém para dar um apoio nesse meio campo. O Iago até agora não conseguiu exercer essa função que o Cal fez muito bem na Série C do ano passado. Ele é um cara importante que vai voltar para a Série C, inclusive, né? Mas não está disponível para o estadual. E o Itabaiana sente muita falta porque ele é um jogador que faz muita diferença nessa posição. Do lado esquerdo, né, o Caian não deu tanto apoio na subida do Tarcísio, né, não foi tão impactante, não começou bem a temporada. Ontem o Elimar entrou mais cedo, teve mais minutos, mas também não conseguiu render tão bem. Talvez seja uma posição para o Itabaiana olhar. São diversas questões para a gente analisar, mas fato é isso, que o Itabaiana precisa de um meio-campo que dê mais essa sustentação para o seu camisa 10, para colocar mais o seu camisa 10 no jogo, para criar outras opções de perigo, porque quando o Dione não esteve bem, que foi o caso de ontem, o Itabaiana criou pouquíssimo. Foi, repito, um show de chuveirinho, o tempo todo cruzamento na área. Para um time que a gente espera que vá brigar pelo título e que vai ter disputas importantes mais na frente, é muito pouco. Então, é um resultado que, mais do que a derrota, liga um sinal de alerta para mim pelo desempenho ruim que teve o Itabaiana no Mendonção. Só para encerrar, passar rapidinho pela tabela, porque como eu falei, né, Sergipe, Lagarto e América de Propriá venceram nesta quarta-feira 3 times que ainda não tinham vencido no campeonato, e os líderes Itabaiana e Confiança tropeçaram. Então a tabela deu uma embolada gigantesca, né? Se você olhar aí a classificação, você tem Itabaiana com 6, Confiança, América, Lagarto e Sergipe com 5, Guarani com 4. Como eu falei, esse vídeo está indo ao ar antes de Desportivo Aracaju e Dourense. Se um dos dois vencer, também vai a 4. Ou seja, caso tenha um vencedor nesse jogo, a gente vai ter um cenário em que a diferença do primeiro para o sétimo depois de 3 rodadas seria de 2 pontos.
Ou seja, é um campeonato que começa muito nivelado. Na minha opinião, e até sendo um pouco sincero, um pouco nivelado por baixo. Acho que a qualidade dos jogos, óbvio que ninguém tá esperando uma coisa absurda, mas a qualidade dos jogos até o momento pra mim não tá tão legal. Mas fato é que você tem um campeonato nivelado. Não tem ninguém que tá tão abaixo dos outros, nem ninguém que tá tão acima dos outros. E isso pode gerar muito entretenimento, né, para quem tá acompanhando de fora, e é isso que a gente espera, um campeonato bastante movimentado, que a gente vai estar, obviamente, acompanhando por aqui. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, da análise desse clássico da Paz e passando de forma um pouco aí mais geral sobre a tabela do Campeonato Sergipano. Lembrando, você que está acompanhando, se gostou do vídeo, deixa o like, deixa o seu comentário. E se você está chegando agora, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Fica sempre ligado aqui nas análises sobre o futebol sergipano. Quarta rodada vem aí no final de semana, a gente vai acompanhar os jogos e trazer o que vier aí de mais importante para vocês. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e até a próxima. Valeu!